Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nessa palestra nós vamos falar um pouquinho sobre a vocação missionária. Primeira coisa, por que os religiosos se dedicam ao apostolado? E o fundamento do apostolado, do religioso, não é outro que a sua consagração a Jesus Cristo, já que a tarefa principal do religioso é dar-se a Deus, é doar-se a Deus e a tudo que é de Deus. Então, as almas são de Deus, então eu me entrego para amar totalmente a Deus, mas que não se distingue do amor ao próximo. Porque, com o mesmo ato de caridade, eu amo a Deus e amo ao próximo. Eu amo ao próximo por Deus e por ver a Deus nele, e porque eu sei que Deus o ama. Deus quer que todos os homens se salvem. E por esse amor de Deus às almas, eu também vou me dedicar pela salvação das almas. Dizia Santa Teresa de Jesus: obras são amores, não boas razões. Então, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então, somente essa caridade para com Deus pode explicar esse amor apostólico, não esse zelo pelas almas, não essa busca pela salvação do próximo, não essa busca pelas almas. Qual a natureza da missão? Em que consiste? Consiste no testamento que nos deixou Jesus Cristo. Antes de subir ao Pai, Jesus convoca os 12 e lhes diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Essa é a natureza da missão. O envio de Jesus Cristo, que nos diz: ide. O fim é a conversão das almas, é a salvação das almas, enfervorizar as almas, fazer com que conheçam a verdade, que voltem à verdade. Porque todos os homens, essencialmente, são seres religiosos. Por isso dizia Santo Agostinho: fizeste no Senhor para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em vós. Então, por essa sede também que o homem tem de Deus, nós que conhecemos a Deus pela revelação, buscamos levar e saciar essa sede do coração inquieto do homem, que deseja possuir a Deus. Como dizia Santo Afonso Maria de Ligório: estudo, missiono, pensando no gemido das almas que esperam ansiosamente conhecer a Jesus Cristo. E por isso, toda atividade apostólica deve estar fundada na nossa união com Cristo, já que a atividade apostólica não é outra coisa que uma empresa de corações. E dono dos corações não é outro senão Deus. Então eu não vou conquistar esse coração, essa alma para Deus, se Ele mesmo não me dá essa graça. Então, eu só vou alcançar isso se eu tenho a união com Ele. Não, eu só vou ser um instrumento da caridade divina, da misericórdia divina, se estou intimamente unida a Ele. Deus não vai se valer de mim enquanto eu sou um instrumento unido a Ele, não? Então, justamente, o missionário deve buscar ser como o outro Cristo. Portanto, ter a mesma caridade de Cristo, ter os mesmos sentimentos do coração de Cristo. Isso deve empurrar ele a buscar as almas, ir atrás das almas que esperam ansiosamente conhecer a Jesus Cristo. Por isso, a atividade exterior, essa atividade com o próximo, não é outra coisa que o fruto da caridade interior do missionário com Deus. Então, é como um transbordamento do amor de Deus. Então, eu amo a Deus e amo a tudo que é de Deus. Amo as almas. Deus, quando veio a este mundo, quis atrair todos os homens a si. E outra coisa não quer o missionário, senão atrair todos os homens a Deus. Levar todos os homens a Deus. Movido por essa união, por essa caridade com Deus. Por isso, se caracteriza no missionário 2 amores. O primeiro amor é o amor de Deus, que apondera a alma, totalmente, de maneira que transforma.
como se enlouquecesse a alma do missionário para não querer outra coisa que a glória de Deus, não querer outra coisa que a ciência de Deus e o amor de Deus. E esse transbordamento desse amor leva ao segundo amor do missionário, que é o amor às almas, derivado desse primeiro, que é o distintivo que nos deixou Cristo, não é o distintivo do cristianismo. Como se diziam dos primeiros cristãos, olhai como se amam, são capazes de dar a vida uns pelos outros, não isso? Ou ainda, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o distintivo de Cristo, esse é o distintivo do cristianismo, do que Cristo nos deixou como legado. Portanto, o missionário, nós podemos imaginar como um divino impaciente, como aquele que não sossega, não descansa, até que tenham rendido ante o altar de Deus todos os corações. Somente a caridade de Cristo nos urge. Somente uma caridade ardorosa pode dar razão aos entusiasmos divinos e às divinas impaciências e generosidades que caracterizam a atividade missionária. Quais são, então, as alegrias do missionário? Em que se funda a alegria do missionário? Se funda em que o missionário, com propriedade, pode dizer: tenho deixado todas as coisas por Jesus Cristo. Ninguém, como um missionário, pode dizer com toda propriedade isso, que tem deixado tudo e para sempre. Pai, mãe, irmão, irmã, língua, cultura, nação, pátria, tem deixado tudo, inclusive a si mesmo, que é o maior dos sacrifícios. Renuncia a tudo, para assim, sendo totalmente pobre, possa se esvaziar de tudo e se encher do Evangelho. E assim poder levar o Evangelho e dar o Evangelho às pessoas. Somente a imitação de que Cristo pobre. E assim pode dizer como São Paulo: me faço fraco com os fracos. Fiz-me tudo para todos, para salvar as almas. Tudo faço pelo Evangelho. Além disso, outra alegria do missionário é experimentar a presença, uma presença reconfortante de Cristo, que nos diz: não tenhais medo, eu estou contigo. Outra alegria também do missionário é ver continuamente a ação da divina providência. Então, quanto a isso, um dos nossos missionários escreveu uma crônica contando sobre a sua missão, e ele escreveu o seguinte: algo que experimenta cada missionário é a permanente providência de Deus. O esforço do diabo para fundir o homem e a luta deste com suas quedas e suas vitórias. É vão o esforço do demônio para impedir o plano de Deus, que, contudo, segue o seu curso. Por isso é tão apaixonante a vida do missionário, e não há nada que se compare. Está em primeira fila um único espetáculo que vale a pena ver. Até as horas de monotonia valem a pena, não porque sejam a espera necessária para esse grande espetáculo, senão porque são parte mesma dele. É ver o divino artista pintando o universo ao vivo. E não somente isso. Não é isso que mais assombra e nos enche. Existe algo que é terrivelmente desconcertante. É ver Deus, que nos pede ajuda para fazê-lo, nos faz pintar com Ele. Então, outra alegria é ver como a divina providência dirige a história, dirige a salvação das almas e quer que o missionário seja um instrumento. Não é? Deus é o divino artista que vai pintando a história do universo e quer servir-se do missionário como um pincel, não como um instrumento para pintar essa história. Por isso, ser missionário se trata de uma vocação especial, porque implica uma doação total, uma doação de toda a pessoa, de toda a vida. Exige uma doação sem limites de força e de tempo. O missionário deve dar-se totalmente, inteiramente. E essa doação reclama um sacrifício. Esse sacrifício, essa doação, uma doação que inclusive deve ser heróica, porque muitas vezes o missionário vai em lugares muito difíceis, vão em lugares onde ninguém quer ir, onde são países de guerra muitas vezes, mas sabe que aí tem almas pelas quais Deus se encarnou e derramou seu sangue. E porque Deus se encarnou e derramou seu sangue, também o missionário se sente impelido a ir aí e pregar o Evangelho. E toda essa atitude
de doação, de uma doação heróica, de sacrifício, não pode ser senão inspirada por Deus, senão uma graça, de uma predileção amorosa de Deus. E isso quer dizer que é uma eleição divina. A isso nós chamamos vocação missionária. Vocação missionária, que não é outra coisa que imitar Jesus Cristo. Jesus Cristo que redimiu as almas. E como redimiu as almas? Com seu sacrifício redentor, morrendo na cruz. Então, o missionário não vai salvar as almas de um modo diferente que Cristo, senão que através do sacrifício. Essa doação é um ato supremo de amor, porque é uma entrega total. E o amor não é caracterizado por outra coisa, senão que pelo sacrifício. Por isso nós podemos dizer que nada caracteriza tanto a vida missionária como o sacrifício. Por isso, um grande missionário, Beato Paulo Manas, dizia: o crucifixo nos fez missionários. E nós, como família religiosa, não como um instituto missionário, essencialmente missionário, comprometemos todas as nossas forças para não ser esquivos da aventura missionária, para enculturar o Evangelho na diversidade de todas as culturas, para prolongar a encarnação do Verbo em todo o homem e em todas as manifestações do homem, assumindo tudo que é autenticamente humano, para ser como outra humanidade de Cristo, para realizar com maior perfeição o serviço de Deus e dos homens. Por isso, nós buscamos estar ancorados no mistério da encarnação, que é o mistério primeiro e fundamental de Jesus Cristo. E assim nos lançar, não ousadamente, para restaurar todas as coisas em Cristo. E com isso, nossa ação apostólica vai se dirigir a tudo o que forma Cristo nas almas. Vai se dirigir à salvação das almas. E por isso vamos nos dedicar à evangelização da cultura. E como a cultura é muito ampla, vai ser muito vasto o campo do nosso apostolado. Por isso vamos nos dedicar ao apostolado em paróquias, em oratórios, apostolados intelectuais, através de publicação de livros, através de formação de seminários, de universidades, também pelas obras de misericórdia, missões populares, pregações de exercícios espirituais e muitos outros. Além disso, nós temos 2 elementos que caracterizam nossa atividade missionária, elementos inegociáveis que nos acompanham desde o início da nossa fundação. O primeiro deles são as missões adiantes, que são aquelas missões às quais ninguém quer ir, em países de especial evangelização, como por exemplo Papua Nova Guiné, que é um país de primeira evangelização, em Tanzânia, na África, nas Ilhas Salomão, também nos países de guerra, como nos países do Oriente Médio, como Iraque, Egito, Palestina, Gaza, Síria, também como os nossos apostolados em países orientais, como na China, Taiwan. E outro elemento é uma firme inserção no meio onde estamos. O que quer dizer isso? Quer dizer que mordemos a realidade a qual nós vamos enculturizar. Quer dizer que vamos assumir todo o próprio dessa cultura para assim embebê-la do Evangelho e assim fazer que o Evangelho crie raízes e possa realmente chegar até as pessoas, porque vai assumir a realidade de cada pessoa, vai atingir a realidade dessa cultura. Um testemunho de um dos nossos missionários, em uma das missões adiantes, em Terra Santa, diz assim: fazem 20 anos que cheguei ao Meio Oriente e lhes digo sinceramente que apesar de todos os pesares, não mudaria um só dia da missão por todos os bens da terra. O Oriente Médio é uma missão difícil, muito difícil, dificílima. Mas se do desastre que sou, Deus me fez um sacerdote missionário, isso quer dizer que é absolutamente certo que Deus segue elegendo o que não serve, o inobre, para confundir tudo o que é, tudo o que vale, segundo o mundo. O enculturar-se, o amar a cultura de adoção, sem odiar nem menosprezar a de origem, é condição para o evangelizador, já que ele deve buscar fazer-se todo com todos, para salvar alguns. E amando a Cristo sobre todas as coisas, por ele deve estar disposto a sofrer a perca, ainda da própria cultura. Por isso é uma espécie de morte permanente,
como um incenso que permanentemente se queima diante do altar. Em definitiva, se trata de fazer algo análogo ao que fez o Verbo Divino para redimir a humanidade. Tomou uma natureza humana perfeita, tomando com ela uma cultura e língua determinadas, e dita natureza assumiu e cravou numa cruz. O missionário deve fazer o mesmo, encarnar, enculturar tudo o que possa. Isso não por desprezo de sua origem, senão por amor à sua missão. Encarnar uma cultura, uma língua e logo, em suma docilidade, perseverança e alegria, desejar-se cravar-se na cruz. Por isso, toda atividade do missionário não pode ser vista pelo que ele faz, senão que pelo que ele é. E o missionário não é outra coisa que um arauto do Evangelho, um embaixador de Cristo, um outro Cristo. Por isso, o primeiro lugar na missão deve ocupar o testemunho de vida, já que a gente não vai evangelizar senão com a santidade de vida. Então, a primeira missão que tem o missionário é a sua própria santidade de vida, porque somente assim, sendo outro Cristo, vai poder atrair as almas a Cristo. Por isso deve ser um esforço ininterrupto, infatigável, de fazer que reine Cristo em todas as missões, em todos os corações. E de certa forma, o testemunho dos missionários nos incomoda. Mas por que nos incomoda? Porque nós vemos que existem muitas almas que não conhecem a Deus e que estão sedentas de conhecer a Deus. Então nós percebemos que existe muito que se pode fazer, que se pode amar muito e que tem almas que esperam ser amadas, esperam conhecer a verdade. Por isso nos deve servir de exame de consciência. Exame de consciência no qual eu devo pensar: quem é Deus para mim? O que eu fiz por Cristo? O que eu faço por Cristo? E o que eu farei por Cristo? Estou disposta a seguir o chamado de Cristo que me convida a navegar mar adentro, a mergulhar em águas mais profundas? Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Nossa Senhora de Luján, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.